Boto acordou, hein? Até 4 reforços podem chegar nessa semana, sendo que 2 já estão confirmados e um nome novo aí que ninguém esperava vai ser o primeiro a chegar. A gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Tem o Flamengo correndo para fechar com o substituto do Wesley. Polêmica em relação ao estádio, mas a prefeitura se pronunciou e a gente vai dar todos os detalhes aqui. E tem o departamento médico do Flamengo novamente lotado e a gente vai dar todo o boletim médico do Flamengo aqui, que não é pequeno. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que continua a preparação aí para a próxima partida do Brasileirão contra o Bragantino. O Flamengo treina hoje pela manhã e viaja às 4 da tarde para São Paulo para enfrentar o Bragantino. Jogo que não vai ser no Nabi Abichedid, que está em obra, vai ser no estádio Cícero de Souza Marques, às 9h30 da noite dessa quarta-feira. E aí depois o Flamengo continua a preparação normalmente. E no domingo à noite, às 8h30 da noite, o Flamengo enfrenta o Galo, o Atlético Mineiro. E tem gente chegando essa semana aí. A gente vai falar já de Saul, vai falar de Carrascal. Tem mais nomes aí mais próximos de chegar. O Flamengo definiu um alvo específico para a lateral direita para o lugar de Wesley. Wesley que ainda não saiu, o Flamengo pediu um tempo para Roma e a gente vai explicar o motivo aqui. Tudo ainda no vídeo de hoje. Tem atacante que entra na mira. O Flamengo tá indo atrás de atacante também. Vou atualizar a questão do Ezequiel Barco. E também, agora, a gente vai falar aqui o boletim médico do Flamengo que tá dando o que falar. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos continuar o vídeo aqui, vamos falar do boletim médico que o Flamengo soltou, que parece até um livro, de tanta gente que tem fora por conta de questão física, questão médica. Boletim médico do Flamengo começa com Alexandro, recuperação de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, iniciou trabalhos de fisioterapia no campo nessa segunda-feira, expectativa aí de retorno de pelo menos aí 2 semanas ou mais. Ayrton Lucas, enquanto aguarda a cicatrização completa da ferida, sofrida contra o São Paulo, realiza trabalho de força na academia do CT, pelo menos 3 semanas. Danilo, substituído na segunda etapa do Clássico contra o Fluminense, no último domingo 20, realizou o exame de imagem nessa tarde. A ressonância magnética apontou lesão no músculo posterior da coxa. Não é simples a lesão, é uma informação adicional aí que eu apurei. Lesão grau 2 e o Danilo pode ficar fora do Flamengo aí cerca de 1 mês. Isso mesmo. Complicado. Eric Pulgar, após realizar exame no Chile que apontou boa evolução da cirurgia no 5º metatarso do pé, o jogador retorna ao Brasil nessa terça-feira, 22, para dar continuidade ao tratamento com a equipe médica do Flamengo. Lembrando aí que o Pulgar já fica fora um pouquinho mais de tempo, deve ficar pelo menos mais 2 meses e meio a 3 meses fora. Esse é um desfalque por mais tempo aí do Flamengo. Michael segue tratamento por conta de dores no tornozelo esquerdo. Plata, impossibilitado de participar do Clássico contra o Fluminense no último domingo,
quando sentiu dores no adutor da coxa direita. Ainda no aquecimento, foi examinado na tarde dessa segunda-feira. O jogador apresenta sinais de tendinite no local e já está em tratamento com o departamento médico no clube. Então, é mais um que provavelmente vai ficar de fora aí nesse jogo da quarta-feira contra o Red Bull. De La Cruz não tem lesão, não estava nesse boletim médico e ficou de fora na partida de domingo do Fla-Flu, segundo informações, porque não tinha condições de jogo. Então a gente fica no aguardo aí, mas a tendência é que ele seja relacionado na quarta-feira. A gente fica no aguardo aí para saber qual vai ser de fato a condição do De La Cruz. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Mundial de Clubes. Isso mesmo, já acabou, mas a FIFA já está começando a trabalhar no Mundial de 2029. E aí, de acordo com a ESPN, a FIFA estuda levar a edição de 2029 para o Catar, país que já sediou a Copa do Mundo de Seleções em 2022, além de outras edições do torneio de clubes como a de 2019. Caso o país árabe seja confirmado como a sede, a competição deve seguir o mesmo modelo adotado na Copa de 2022, que é de acontecer à noite, por conta das temperaturas altas no meio do ano por lá. Além do Catar, outros países também estão no radar da entidade para receber o torneio, entre eles Brasil e Espanha. Eu confesso que eu cheguei a ficar animado com aquelas conversas que aconteceram, da possibilidade do Brasil sediar. O Brasil, um ano antes, ou 2 anos antes, se eu não me engano, vai sediar a Copa do Mundo Feminina. Acho que 2, né? Acho que é 2027. Mas saiu essa notícia aí que o Catar, no momento, é o favorito. A gente vai acompanhar essa situação e qualquer novidade traz aqui para vocês. Tem agora o Vitor Hugo, se reapresentou nessa segunda-feira ao técnico Filipe Luiz, após passagem ao futebol turco por empréstimo. É um reforço caseiro e para o segundo semestre, caso o Filipe Luiz resolva utilizá-lo, claro, né? Após ele não ir para o Famalicão por conta aí da repercussão negativa do negócio, principalmente por causa do modelo, né? Ele estava sendo doado, cedido de graça, 50% do passe dele. E aí a torcida chiou com razão e a diretoria desistiu e ele acabou sendo reintegrado ao elenco, mas como eu já venho trazendo, nada impede que ele ainda seja negociado. O Flamengo não fecharia as portas se chegar uma proposta interessante pelo Vitor Hugo, não. Comenta aí, você acha que ele tem que ter chance ou ser negociado? E aí, se bem que com as chegadas agora para jogadores em posições parecidas com a dele, é provável que ele perca de fato espaço. Mas, vamos ver. De repente, nesse meio tempo aí, ele tem alguma oportunidade. De La Cruz, não sei se já joga de novo agora no meio de semana. A gente fica no aguardo aí de novidades e traz para você quando surgir qualquer coisa nova aí sobre o assunto. Prefeitura do Rio continua afirmando que se responsabiliza pela retirada dos dutos no novo estádio. E aí, o Eduardo Paes falou, está tudo certo, o terreno já é do Flamengo, quem decide o que fazer é o Flamengo, apoiaremos qualquer decisão. Isso porque saiu, se eu não me engano, no Júlio Miguel Neto, dizendo que a prefeitura emitiu uma nota, e aí repercutiu inclusive na Band News FM, falando que a prefeitura ia se pronunciar, dizendo que não seria responsável pela retirada desses dutos, mas o Eduardo Paes veio por cima, em nome da prefeitura, dizendo que não, que eles sim se responsabilizam pela retirada dos dutos do terreno. Então, vamos acompanhar essa situação aí. Tudo que envolve o estádio, apesar de não ter sido falado oficialmente, mas está postergado, a torcida não dá para ter aquela perspectiva de ter o estádio em 2029, vai ficar mais para frente. Nesse momento não se fala nem em início de obras, não se fala nem mais em projeto atualizado, que era uma das promessas do BAP. A gente fica no aguardo aí de ter novidades sobre esse assunto, mas a questão é muito mais financeira. O BAP entende que o projeto feito pelo Landim era muito arriscado e está avaliando, está indo passo a passo para evitar prejudicar qualquer coisa que possa influenciar no desempenho do Flamengo. Diminuir a verba do futebol, por exemplo, em prol de conseguir atender a demanda financeira do projeto do estádio. Então a gente vai continuar acompanhando também aqui, qualquer coisa traz para vocês. E aconteceu aí
Fato engraçado nessa segunda-feira, o Malo Gusto do Chelsea foi treinar com a camisa que ele ganhou do Danilo no jogo. Chegou de Flamengo, postou nas redes sociais. Algumas pessoas da torcida ficaram meio bravas com ele, outras gostaram, porque muita gente simpatizou com o Flamengo no Mundial. Mas foi um fato engraçado aí, o Malo Gusto postando nas redes a foto com a camisa do Mengão, ele chegando para treinar com a camisa do Danilo. E vamos direto agora para o mercado da bola, falar que Fabrício Romano confirma a chegada de Saúl Ñíguez ao Flamengo já nessa quarta-feira. Deve desembarcar aqui no Rio na quarta-feira. Do nada, uma negociação que foi de fato bem escondida pela diretoria do Flamengo. Eu espero que haja outras que a gente não saiba e chegue em cima da hora. Mas assim que saiu a primeira fala e o boato inicial, o Fabrício Romano já soltou a informação e o Saúl deve chegar nessa quarta-feira para fazer exames e ser apresentado ao Flamengo. O contrato de 3 anos, ele vai rescindir com o Atlético de Madrid, ou seja, é uma contratação a custo zero, e ele tem passagens aí por seleção espanhola, por Chelsea, estava emprestado no Sevilha aí na última temporada, a gente vai trazer os números dele aqui já. Já disse que ele tem 30 anos, né? E eu apurei aqui que o salário dele deve girar em torno aí de 1,8 a 2 milhões de reais por mês, um salário um pouco abaixo até do que o Jorginho. O Saúl é um bom jogador, eu chamo ele, que ele não chega a ser para mim um box-to-box, ele não chega a ser aquele primeiro volante que chega no ataque. Ele é mais um cara ali, um segundo volante, mas ele é aguerrido, ele é um cara que sabe chegar na frente também, como meia, tem habilidade técnica, mas principalmente tática. Ele que já jogou com o Felipe Luiz também, foi um, inclusive, que conversou muito com ele. Felipe Luiz e José Boto trataram diretamente com o Saúl Ñíguez para convencê-lo. Ele estava próximo de ir para o Trabzonspor, de lá da Turquia. Soltou uma nota ontem agradecendo o interesse, agradecendo a torcida que estava fazendo campanha para ele ir para lá, mas disse que por motivos pessoais não vai poder jogar no time turco, e aí casou com a informação do Fabrício Romano, que depois repercutiu por outros canais aí de comunicação esportiva, falando sobre o Flamengo. Então, tendência grande, confirmado por mais de um jornalista, chegada de Saúl Ñíguez ao Mengão. Acho uma boa contratação, sim, principalmente pelo fato dele vir de graça. 30 anos, um jogador nível de seleção espanhola, foi titular da seleção da Espanha por muito tempo, tem bons números, a gente vai trazer os números deles aqui, ó. 75 jogos, aí números somandos, Atlético de Madrid e Sevilha nas últimas 2 temporadas, tá? 75 jogos, 42 jogos como titular, 3 gols, 11 assistências, 67 finalizações, sendo 14 no gol, 40 passes decisivos, 81% de acerto no passe, 203 bolas recuperadas, 130 desarmes e a nota 6.9 no SofaScore, que é uma boa nota, tá? Se a gente pegar a média aí. E aí, galera, vai falar de assistência, de gol, a posição dele. Você tem que ficar mais levando em conta aqui, ó, em passes decisivos, 40 passes, 203 bolas recuperadas, sendo 130 desarmes. A posição dele pede mais isso. É claro que 11 assistências poderia ser um pouco melhor, mas para quem já viu ele jogando, sabe que é aquele cara da consistência. Ele nem sempre vai ser o cara da assistência, mas talvez seja ele que dê o passe antes da assistência. Muito bom jogador, muito bom negócio do Flamengo. Parabéns ao José Boto, a gente tem que reconhecer quando a atitude é boa, quando quando o cara manda bem também. Então, uma boa contratação. Ele vem ali para reforçar aí as opções que o Flamengo tem no meio-campo. E por outro lado, aí uma opinião minha, é um sinal claro de que o Flamengo acaba não contando tanto com o De La Cruz, porque é um jogador que cada vez mais se mostra frágil fisicamente. Então, vamos ver qual vai ser o destino de La Cruz no Flamengo, mas Saúl Ñíguez chegando, e eu quero ouvir de vocês
os detalhes, o que vocês acham, qual é a expectativa, se vocês acham que ele deve ser titular, qual é o novo time do Flamengo já contando com o Saul. E eu já adianto, pode botar o Carrascal também, porque a gente vai falar dele agora aqui. Trâmites burocráticos sendo resolvidos para a chegada de Carrascal e ele é esperado na quinta-feira. Informação de que no fim de semana ele era esperado. Houve uma tentativa de última hora do time russo em mudar algumas coisas no negócio, mas que mais uma vez foram ultrapassados. Ele ontem, segundo informações internas lá do Dínamo, ele viveu normalmente o roteiro lá do time, almoçou com os outros atletas, treinou, mas a informação é de que quinta-feira ele deve desembarcar no Rio de Janeiro para fazer os exames e se apresentar normalmente. Saul na quarta, Carrascal na quinta-feira. Quase que eu falo ao caralho de novo. Mudando mais uma vez de assunto, tem valor definido por Wendel. Zenit pede 17 milhões de euros pelo volante, valor abaixo até do que ele acertou com o Botafogo. O acerto tinha sido por volta aí de 20 milhões de euros. Mas agora eu fico na dúvida se o Wendel vai continuar negociando, porque o Flamengo trazendo o Saul, que joga ali numa posição parecida. O Wendel, na minha opinião, não é aquele primeiro volante e a gente vai acompanhar aí para ver qual vai ser o desenrolar dessa história, se o Flamengo vai insistir na negociação com o Wendel ou não. Sobre o Wesley agora, o Flamengo ontem pediu mais 48 horas para responder a Roma em relação ao Wesley. A Roma já aceitou e essa demora não é muito por dúvida se aceita ou não. O Flamengo está tentando ganhar tempo para acertar com outro jogador para reposição de Wesley. Eu não vejo muito sentido em o Flamengo demorar nessa resposta, tendo em vista que o Flamengo já não botou o Wesley para jogar no domingo. Se não vai utilizar, por que não libera logo e acelera para já fazer o pagamento e trazer um outro jogador? O Flamengo tem ainda no radar o Kelvin, porém, agora ele trabalha com o alvo principal, o Vinícius Tobias, com um valor aí que o Flamengo está tentando fechar com o jogador por cerca aí de 5 milhões de euros. O Flamengo busca fechar esse negócio aí por um pouquinho abaixo do que a gente vinha dizendo, que era cerca aí de 7 milhões de euros. O Flamengo tenta fechar por algo em torno aí de 5 milhões com o Shakhtar para trazer o Vinícius Tobias para o Mengão. E aí é mais um caso que eu quero ouvir de vocês, se vocês acham que o Vinícius substituiria o Wesley à altura, ou se ele chegaria mais ali abaixo para disputar a posição com o Varela, se teria a chance do Varela assumir a titularidade e o Vinícius começar a brigar por espaço se ele não tem o nível do Wesley. Eu acho que eles chegam em pé de igualdade, apesar de terem características diferentes. O Wesley vai sair porque ele estava muito acima, ele estava voando, fisicamente principalmente, e aí acho que o Varela deve assumir essa titularidade e o Vinícius galgando aí por méritos a cada vez mais o espaço dele no Flamengo, né? E é isso. Está na iminência, inclusive, desse acerto acontecer essa semana. O Flamengo está correndo para agilizar essa nova contratação e aí sim liberar o Wesley entre hoje e amanhã. Para fechar aqui, com a chegada de Saul, pode ser que o negócio por barco esfrie. Flamengo ainda procura, além de um meia, um zagueiro e um atacante, um centroavante. Mas por que o negócio por barco ia esfriar se o Saul ele é mais segundo volante do que meia? Por conta das vagas de estrangeiro. Com a chegada de Carrascal e Saul, o Flamengo já chega no limite de 9 estrangeiros. Mesmo já tirando o Jorginho, que é ítalo-brasileiro, tem dupla nacionalidade, não entra nessa conta aí. E aí o Flamengo já se volta mais para o mercado brasileiro ou opções brasileiras que atuem fora para trazer. Lateral direito, como a gente já falou, os dois alvos são brasileiros. Existe até um boato aí de um lateral argentino que pode estar chegando, mas a tendência é o Flamengo fechar com brasileiro para lateral. Atacante e zagueiro, Flamengo, eu tenho informação que não desistiu ainda do Tati Castellanos. Ele aposta numa tentativa do Castellanos tentar convencer internamente, dizer que quer jogar no Brasil,
mas o negócio é cada vez mais difícil. E também o Flamengo começa a olhar a possibilidade com mais carinho de um zagueiro, muito por conta de lesões recorrentes de Danilo. Não porque o Danilo vá sair, mas para ter mais um jogador ali de elenco que possa ocupar ali o setor defensivo, porque o Flamengo fica constantemente só com 3 zagueiros à disposição e aí pode acabar tendo que improvisar. O Flamengo tem jogos decisivos aí à vista, com esse boletim médico aí que a gente trouxe, praticamente todo mundo que foi falado ali não deve estar disponível para esses jogos decisivos das próximas semanas e a gente fica aí acompanhando para saber as novidades dessas posições aí que o Flamengo deve trazer e aí totalizando deve dar até uns 4 a 5 reforços caso o Flamengo ache opções e consiga avançar nas negociações por todas elas. Beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.